Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Adilila 1, os mestres espirituais, verso 60. Shri Chaitanya Charitamrita Shunijati Pashandi Javana Sehamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Famoso. Satam Prasanga Mamavirya Samvido Bhavanti Ritkarna Rashayana Kata Tadoshana Dashua Pavagavatmani Shradarati Bhakti Anukramishati. A mensagem espiritualmente poderosa da divindade só pode ser discutida adequadamente numa sociedade de devotos. E é agradabilíssimo ouvi-la em tal companhia. Para quem ouve os devotos falarem, o caminho da experiência transcendental abre-se rapidamente e, aos poucos, ele adquire um gosto pelo conhecimento. Este gosto, com o transcurso do tempo, transforma-se em atração e devoção. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Este verso aparece no Srimad Bhagavatam 3, 25, onde Kapila Deva responde às perguntas de sua mãe Devahuti sobre o processo de serviço devocional. À medida que alguém avança em suas atividades devocionais, o processo torna-se progressivamente mais claro e mais encorajador. A menos que se obtenha este encorajamento espiritual, seguindo as instruções do mestre espiritual, não é possível avançar. Portanto, testamos nosso serviço devocional pelo desenvolvimento de nosso gosto em executar estas instruções. A princípio, é preciso desenvolver confiança, ouvindo a ciência da devoção da parte de um mestre espiritual qualificado. Então, à medida que nos associamos com devotos e tentamos adotar os métodos ensinados pelo mestre espiritual em nossa própria vida, nossas apreensões e outros obstáculos desaparecem graças à nossa execução de serviço devocional. Um forte apego ao transcendental serviço ao Senhor desenvolve-se à medida que continuamos ouvindo as mensagens da divindade e, caso prossigamos firmemente dessa maneira, com toda certeza elevar-nos-emos ao amor espontâneo pela Suprema Personalidade de Deus. Hariyo! Ishvara Swarupa Bhakta Tanra Adhisthana Bhaktira Hridaye Krishneira Sattata Vishrama. Um devoto puro, constantemente ocupado no serviço amoroso ao Senhor, é idêntico ao Senhor, que permanece sempre sentado em seu coração. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. A Suprema Personalidade de Deus é única e inigualável e por isso é todo-poderosa. Ele tem energias inconcebíveis, 3 das quais são principais. O devoto é considerado uma destas energias e nunca o energético.
O Senhor Supremo é sempre o energético. As energias relacionam-se com Ele com o objetivo de servi-lo eternamente. Pela graça de Krishna e do Mestre Espiritual, uma entidade viva na fase condicional pode desvendar sua aptidão para servir à verdade absoluta. Então, o Senhor revela-se dentro de seu coração e ela pode compreender que Krishna está sentado no coração de todo devoto puro. Na verdade, Krishna encontra-se situado no coração de toda entidade viva, mas apenas um devoto pode perceber este fato. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Srila Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Nossa, só tem versos famosos aqui hoje. O verso 30 é outro que muito conhecido no mundo Vaishnava. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, Pralada, o filho santo de Hiranyakashipu, verso 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Prarada Uvacha. Shri Prarada Uvacha. Matirna Krishne Paratha Swatova. Matirna Krishne Paratha Swatova. Mito Bipajita Grihavratanam. Mito Bipajita Grihavratanam. Andanta Gobi Vishatanta Mishram. Andanta Gobi Vishatanta Mishram. Punah Punascharvita Charvananam. Punah Punascharvita Charvananam. Shri Pralada Uvacha. Shri Pralada Uvacha. Matirna Krishne Paratha Swavatova. Matirna Krishne Paratha Swatova. Mito Abhijeta Grihavratanam. Mito Bipadyeta Grihavratanam. Andanta Gobi Vishatanta Mishram. Andanta Gobi Vishatanta Mishram. Puna Punastra Vita Karvananam. Punah Punascharvita Charvananam. Shri Pralada Uvacha. Shri Pralada Uvacha. Matirna Krishne Paratha Svatova. Matirna Krishne Paratha Swatova. Mito Vipadyeta Grihavratanam. Mito Vipadyeta Grihavratanam. Andanta Gopi Vishatanta Mishram. Andanta Gobi Vishatanta Mishram. Puna Punascharvita Charvananam. Punah Punascharvita Charvananam. Shri Pralada Uvacha. Shri Pralada Uvacha. Matirna Krishne Pravata Svatova. Matirna Krishne Paratha Swatova. Mito Vipadyeta Grita Vyatanam. Mito Vipadyeta Grihavratanam. Adanta Gubir Vishtananta Mishram. Andanta Gobi Vishatanta Mishram. Punaha Punascharvita Charvananam. Punah Punascharvita Charvananam. Vamos repetir a tradução. Pralada Maharaja respondeu: Pralada Maharaja respondeu:
devido aos seus sentidos descontrolados, as pessoas demasiadamente apegadas à vida materialista progridem rumo às condições infernais e repetidamente mastigam aquilo que já foi mastigado. Mesmo que instruídas por outros, ou mesmo que se valham de seus próprios esforços, ou inclusive mediante uma combinação de ambos os processos, elas jamais sentem inclinação por Krishna. Repetindo, Prahlada Maharaja respondeu: devido aos seus sentidos descontrolados, as pessoas demasiadamente apegadas à vida materialista progridem rumo às condições infernais e repetidamente mastigam aquilo que já foi mastigado. Mesmo que instruídas por outros, ou mesmo que se valham de seus próprios esforços, ou inclusive mediante uma combinação de ambos os processos, ou seja, o esforço pessoal e o esforço comunitário, elas jamais sentem inclinação por Krishna, não conseguem se fixar. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Neste verso, as palavras Matirna Krishna referem-se ao serviço devocional prestado a Krishna. Os pretensos políticos, estudiosos, eruditos e filósofos que leem o Bhagavad Gita tentam distorcer-lhe algum significado para adaptá-lo a seus propósitos materiais. Mas esta maneira de eles receberem Krishna não lhes trará nenhum benefício, porque esses políticos, filósofos e eruditos estão interessados em usar o Bhagavad Gita como um veículo para deixar as coisas materialmente ajustadas. É-lhes impossível ficar sempre pensando em Krishna ou absorver-se na consciência de Krishna, Matirna Krishna. Como se afirma no Bhagavad Gita 18.55, Bhaktya Mam Abhijanati. É apenas através do serviço devocional que se pode entender Krishna como ele é. Os supostos políticos e eruditos pensam que Krishna é fictício. O político diz que o seu Krishna é diferente do Krishna retratado no Bhagavad Gita. Muito embora aceite Krishna e Rama como o Supremo, ele pensa em Rama e Krishna como impessoais, porque não sabe nem o que é prestar serviço a Krishna. Assim, sua única ocupação é Punash Charvita Charvananam, vezes e mais vezes mastigar o mastigado. A meta desses políticos e estudiosos eruditos é desfrutar deste mundo material com seus sentidos corpóreos. Portanto, aqui afirma-se claramente que aqueles que são Grihavrata, cuja única meta é utilizar o corpo para viverem confortavelmente no mundo material, não conseguem entender Krishna. As duas expressões Grihavrata e Charvita Charvananam indicam que o materialista tenta, vida após vida, desfrutar de gozo dos sentidos em diferentes formas corpóreas, mas mesmo assim continua insatisfeito. Em nome de personalismo, deste ou daquele ismo, essas pessoas sempre permanecem apegadas ao modo de vida materialista, como se afirma no Bhagavad Gita 2.44. Bhogaishvarya prashaktanam taya parhita chetasam Vyavasayatmika buddhi samadho navidyate.
nas mentes daqueles que são muito apegados ao gozo dos sentidos e à opulência material, e que ficam perplexos com essas coisas, a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo não ocorre. Aqueles que são apegados ao gozo material não podem fixar-se em serviço devocional ao Senhor. Eles não podem entender Bhagavan, Krishna, ou sua instrução, o Bhagavad Gita. Ananta Gobir Vishatanta Mishram. O caminho por eles trilhado realmente leva à vida infernal. Como confirma Rishabhadeva, Mahatsevan Dwaram Ahu Vimukte. É servindo a um devoto que se deve tentar entender Krishna. A palavra Mahat refere-se a um devoto. Mahatmanas tumam parta daivim prakritim ashritaha vajanti ananya manaso gyatwabhutadin aviyayam. Ó filho de Prita, aqueles que não se deixam iludir, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles estão plenamente ocupados em serviço devocional porque me conhecem como a suprema personalidade de Deus, original e inexaurível. Bhagavad Gita 9:13. Mahatma é aquele que vive ocupado em serviço devocional 24 horas por dia. Como se explica nos versos seguintes, quem não se apega a essa personalidade tão magnânima não pode entender Krishna. Hiranyakashipu queria saber onde Prahlada obtivera essa consciência de Krishna. Quem lhe havia ensinado? Prahlada respondeu com sarcasmo: meu querido pai, pessoas iguais a ti nunca entendem Krishna. Só pode entender Krishna quem serve a um Mahat, uma grande alma. Diz-se que aqueles que tentam ajustar as condições materiais estão mastigando o mastigado. Ninguém jamais conseguiu ajustar as condições materiais. Porém, vida após vida, geração após geração, as pessoas tentam e falham repetidas vezes. A menos que alguém seja devidamente treinado por um Mahatma, ou um devoto imaculado do Senhor, não há possibilidade de ele entender Krishna ou o serviço devocional que é prestado a Krishna. Narayana namaskritya narachaiva narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tatu Jayam Udhiraye Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Shri Prada Uvacha Matina Krishne Paratasvatova Mitobipa Dieta Griha Vratanam Andanta Gobir Vishatanta Mishram Punaha Punascharvita Charvananam. Prada Maharaja respondeu: devido aos seus sentidos descontrolados, as pessoas demasiadamente apegadas à vida materialista progridem rumo às condições infernais e repetidamente mastigam aquilo que já foi mastigado. Mesmo que instruídas por outros, ou mesmo que se valham de seus próprios esforços, ou inclusive mediante uma combinação de ambos os processos, elas jamais sentem inclinação por Krishna. Esse é um verso profundo. Né? Esse é um verso que explica tudo. Porque aqui nós estamos ouvindo sobre a importância de Bhagavan e sobre a importância
do Mahabhagavata, o Mahatma, os dois. E os dois andam juntos. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, falou Jesus Cristo representando o Guru. E ninguém conhece a verdade absoluta se não for através do meio transparente que é o mestre espiritual, como Srila Prabhupada falou. Então não tem outra saída. Não tem outra saída. É Satam Prasanga, Mama Virya Samvidor. É isso. Bhajanti Rit Karna Rashayana Kata. Karna Rashayana Kata. Ouvir, Karna, ouvido, Rashayana Kata. É esse verso aqui que o Shri Chaitanya Charitamrita está explicando hoje no Bhagavatam. Satam Prasanga Mama Virya Samvidor Bhavanti Rit Karna Rashayana Kata Tati Joshanada Shu Apavarga Vartmani Shraddha Rati Bhaktira Nukramishati. A mensagem espiritualmente poderosa da divindade só pode ser entendida adequadamente numa sociedade de devotos. E é agradabilíssimo ouvi-la em tal companhia. Para quem ouve os devotos falarem, o caminho da experiência transcendental abre-se rapidamente. Falávamos ontem mesmo sobre a questão de ouvir e ter muita fé no Bhagavatam. Nati Dirgena, Kalena Nati Dirgena, em pouco tempo, Krishna é percebido, é visto no coração, por quem faz isso, se associa com o devoto, aprende a servir e serve, sem parar de ouvir, Karna, com o ouvido bem aberto, Karna Rashayana Kata, sobre essas atividades, esse Krishna Kata. E resultado disso é Bhagavan Vishater Vidit, é ver Krishna no coração, é ver Krishna no coração de todos, é ver Krishna em toda parte, é entender de cara aquilo que o yoga entende só depois de muito Krishna, muito sofrimento, muita determinação. O devoto entende em pouco tempo. Kalena Nati Dirgena. A pessoa suprema, o aspecto onipenetrante de Krishna. Como Krishna está em tudo. Como Krishna está em tudo. Para quem ouve os devotos falarem, o caminho da experiência transcendental, isso aí, abre-se rapidamente. E aos poucos ele adquire um gosto pelo conhecimento. Este gosto, com o transcurso do tempo, transforma-se em atração e devoção. É a fé que, fortalecida, se transforma em amor. Então esse verso do Bhagavatam, Prabhupada cita ele em várias passagens, em vários significados. Tem um significado que Prabhupada fala: a associação com o devoto puro, ou seja, com a mensagem do devoto puro, libera o homem materialmente apegado, principalmente sexualmente apegado, de imediato do seu apego maluco por sexo. Essa é a potência, na verdade, da associação com quem é puro, com o devoto puro. Assim como o mestre espiritual é um exímio seguidor de princípios, estrito, e, como falou Srila Prabodhananda Saraswati, quando passa a ideia de sexo na cabeça dele, ele cospe na mente. Da mesma maneira, quem segue os passos, quem trilha os passos desses acharyas, quem ouve esses mahatmas, essas grandes almas liberadas de todos os desejos materiais, se torna tão puro quanto. Se torna tão puro quanto o devoto puro. Essa é a potência da associação com o devoto puro. O devoto puro, Prabhupada explica, é como o fogo. Nós
somos como ferro. Se o nosso ferro, se nós ficarmos por muito tempo associados do lado, o tempo todo desse fogo, nós vamos gradualmente adquirir essas qualidades do fogo, calor, luz, e vamos emanar a mesma potência que o devoto puro emana. Calor e luz, pureza. Então, por isso, aqui, Prahlada começa falando, devido aos seus sentidos descontrolados. Com sentidos descontrolados, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Não tem como. Porque nesse mundo tudo tem um preço e o gozo dos sentidos é cobrado. O gozo dos sentidos é cobrado. Não adianta. Gozou os sentidos um pouquinho, sofre um pouquinho. Gozou os sentidos mais ou menos, sofre mais ou menos. Viveu só para gozar os sentidos, vive só para sofrer. É o preço. É o preço. Tudo tem um preço nessa vida. Então esse é o preço. E qual é a única maneira da gente ganhar força para conquistar os sentidos? Convivendo com quem conquistou os sentidos, com o conquistador dos sentidos, com o mestre espiritual puro, que não é um Godaça, mas é um Goswami, é um controlador dos sentidos, aprendendo a como controlar. Então, como não para a reação, porque não, esse é um recado bom para esses devotos que falam que são devotos e tudo, mas que vivem tomando banho de elefante. Sempre quebrando todos os princípios e depois cantando Hare Krishna, achando que isso aí é algum processo que vai salvar alguém. Esse é o banho do elefante. Toma banho e depois rola na lama. Toma banho de novo, rola na lama de novo. Toma banho, rola de novo na lama. Nunca fica limpo. Nunca fica limpo. E Krishna está vendo isso. Isso é sinceridade? Claro que não. Então, dessa maneira, esses materialistas, vida após vida, não é só nessa não, nessa nem se diz. Vida após vida, mastigam o mastigado. Comem, vomitam e depois comem de novo. Isso é o gozo dos sentidos que não tem fim. Esse é o ciclo de nascimento e morte, tentando resolver os problemas existenciais de maneira impossível. De uma forma que não é possível. A única forma de se resolver esses problemas, a única forma é na associação com devotos, aprendendo o comportamento perfeito, se comportando perfeitamente e desenvolvendo essas qualidades que nos tornam completamente livres de karma bandhana, de reação pecaminosa, de reação kármica, de reação nascimento após nascimento. É a única maneira. Mas tem gente que fala que não, o serviço devocional, Prabhu, não é assim não. Como não é assim? Como não é assim? Serviço devocional é serviço devocional. Serviço fruitivo é serviço fruitivo. Serviço devocional nele não tem reação para a sua ação. O serviço fruitivo tem. Tem. Mesmo que instruídos por outros. Quantos a gente já não viu? Quantos a gente não viu? Vêm, se aproximam, começam a avançar, se purificam, ouvem, os devotos sempre falando, sempre explicando, sempre mostrando o caminho e não conseguem. Se distanciam, vão e se afundam de novo no gozo dos sentidos e na ilusão da existência material. Quantos? Quantos? Aí fazem um esforço assim danado, não, mas eu sou devoto, eu estou no processo, eu sou Vaishnava. Começa gritando assim, mais ou menos próximo, né? Ainda dentro da comunidade, junto, mas já não está sendo mais, está esquecido. O lado dos desejos materiais e do gozo dos sentidos está pesando mais. Tanto é que não está feliz na vida espiritual e não está conseguindo controlar os sentidos. Está definindo, mas não, Prabhu, não, eu sou... Aí vai gritando, até que você ouve lá do fim do mundo. Hoje em dia você ouve virtualmente, né? Por internet. Prabhu, eu sou devoto ainda.
posto alguma coisa e tal, mas ó, serviço devocional não existe nenhum mais, processo nenhum, pureza nenhuma, não se segue princípio nenhum, mas ainda continua gritando, insistindo, me reconheço aí, eu sou devoto, aí eu sou. Então, nem com a instrução da comunidade, que todo mundo se esforçou para ajudar, nem com o esforço próprio, que ficou sofrendo ao invés de fazer o processo certo, que que quando alguém se rende mesmo, a energia ilusória, que é quase impossível de ser transcendida, se torna muito fácil de ser transcendida, mas não faz, né? Não faz. Pensa que vai transcender sem executar corretamente o processo, pensa que vai se curar sem tomar adequadamente os remédios, pensa que vai se curar sem seguir a bula, o médico, o mestre espiritual, a receita certa, não se cura, não vai, e aí nem fazendo um esforço hercúleo, porque é um esforço material, para não gratificar os sentidos, quando vê, está afundado no gozo dos sentidos. Então, mediante a combinação de ambos, nem assim isso não funciona. Nem com todo mundo torcendo, querendo, empurrando, instruindo, e nem por ele fazendo o esforço pessoal, mesmo que instruídas por outros, ou mesmo que se valham de seus próprios esforços, ou inclusive mediante uma combinação de ambos os processos, elas jamais sentem inclinação por Krishna. O serviço devocional para eles não se torna um fato irrevogável, não se torna uma realidade, algo sólido. Vou fazer isso e pronto, e só. Não conseguem. Agora, os que conseguem, como conseguem? Como conseguem? Primeiro porque estão seguindo direitinho o padrão, o esquema, a bula. Estão seguindo direitinho. Eu costumo dizer que tem 2 parâmetros e um paradigma. Existem 2 parâmetros na vida espiritual e um paradigma. 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é que nós temos que ter fé plena que o mestre espiritual está nos dando um processo que funciona. Portanto, temos que seguir os passos dele e fazer tudo o que ele manda. Fé plena. O segundo parâmetro é que quanto mais percebemos que não temos desejo de ter vida material inútil, trabalhar com atividades fruitivas, executar atividades kármicas fruitivas, quanto mais perdemos esse desejo, mais estamos percebendo que estamos indo no caminho certo. Quanto menos desejo de se ocupar em atividades fruitivas, é outro parâmetro. Tanto mais estamos progredindo no caminho certo. E o paradigma é a garantia que Krishna deu. A garantia que Krishna deu. Não importa, enquanto estamos experimentando os 2 parâmetros, a rendição ao mestre espiritual Tadvidi Pranipatena, Pariprashnena Sevayal Padikshanti Tegyana, aproximamos-nos submissa e humildemente do mestre espiritual, indagamos dele para nos iluminarmos e pagamos ele com serviço, e continuamos percebendo que, puxa, isso funciona, está dando certo, porque cada vez menos eu estou agitado com vida material, pensamentos materiais, esperanças materiais, e cada vez mais estou entusiasmado nesse caminho. O paradigma, o caminhar nesses 2 trilhos, com essas 2 metas, e sentindo isso, vivendo isso, Shadarati Bhaktira Nukramishati, fazendo isso, Krishna falou, deu várias garantias. Tem alguma dúvida? Traiguna Vishaya Vedan, Ishtraiguna Bhavajuna. Continue acima dos modos da natureza, Arjuna.
transcendendo bondade, paixão e ignorância, fixo em bondade pura e Vishuddha Sattva na transcendência, que está tudo certo. Aí você vai entender tudo e vai se manter. Continua. Conteia pratidhyani hi name bhakta pranashati. Pode declarar, juro, não precisa ficar com medo não. Para o mundo inteiro que meu devoto nunca perece. Não vai ter problema nenhum não. Ah, mas será que quando surge alguma dúvida... Krishna falou, mas para aqueles que se rendem a mim, prestam transcendental serviço amoroso a mim, que acreditam nisso e se colocam nessa posição de servo, muito seriamente, muito honestamente, para eles eu trago tudo que lhes falta e preservo tudo que eles têm. Vejam quanta garantia do paradigma último que é Krishna dizendo que é só isso que tem que ser feito na vida, mais nada, como os Mahatmas fazem. Só isso. Só isso. Vasudeva Sarvam Iti. Vasudeva é tudo. Bhaktiaman Abhijanati. Vasudeva, Krishna, a pessoa suprema, Bhagavan, só pode ser entendida dessa maneira, através do serviço devocional. E de nenhuma outra maneira. Pronto. Então permaneço rendido ao mestre espiritual, por tabela rendido a Krishna, porque nós não podemos servir Krishna, mas podemos servir o mestre espiritual, e o mestre espiritual pode nos apresentar para Krishna, e Krishna pode aceitar o nosso serviço, ainda que contaminado, até nós nos tornarmos exímios executores de serviço devocional. Quando o nosso serviço não tiver mais contaminação material, Krishna está aceitando, porque o mestre espiritual está dando, e dele Krishna aceita. Esse é o caminho, não tem outra maneira, então ouvimos um dia o mestre espiritual falar, ouvimos um dia os acharyas explicarem, as escrituras enfatizarem, como Shri Upanishad, por exemplo, Ishavasya Midam Sarvam Jatkincha Jagatyan Jagatena Chakitena Bundita Magridakashvasidana. O Senhor Supremo controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Bom, nada nos pertence. Sequer nós nos pertencemos, nós pertencemos a Cristo, nada nos pertence. O Senhor Supremo controla e possui, primeiro verso do Shri Upanishad, todas as coisas, todas e todas. Ishavasya Midam Sarvam Jatkincha Jagatyan Jagat. Jagat, no universo. O Senhor Supremo controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, um ser humano sensato, um homem normal, um ser humano realmente inteligente, portanto, uma pessoa deve aceitar tão somente aquilo que lhe foi reservado como sua cota, se resignar e se conformar com seu karma e viver feliz assim mesmo, e não aceitar outras coisas, nem ficar se matando, perdendo tempo, tentando conquistar coisas inconquistáveis porque não estão no nosso karma, não temos atividades piedosas o suficiente para obtermos essas bênçãos, mas isso não impede nada de continuar no caminho certo. Portanto, uma pessoa deve aceitar unicamente as coisas que lhes foram reservadas como sua cota, e não devem aceitar outras coisas, mesmo que venham, porque eles sabem bem a quem pertencem. Sabendo bem a quem pertencem, tudo pertence a Krishna. Então assim, um devoto espontaneamente, uma alma rendida, alguém inteligente assim, como o Prahlada está descrevendo aqui, como o Prabhupada citou, um Mahatma, uma grande alma assim, que fica absorta na energia divina de Krishna e não está iludido, ele age dessa maneira. Então o esforço dele é tapasya, espontânea para a satisfação de Krishna, e não prayasya, esforço desnecessário para adquirir coisas muito difíceis de se obter. Ele não está interessado nisso, e aí não tem mais problema nenhum. Pode viver à vontade, como diz o verso 2,
do Shri Upanishad. Kurvane Vehakarmani Didi Veshet Chatan Sama Evanto Ainaneteto Esti Nakamari Piatenare. Se alguém continua trabalhando dessa maneira, não precisa nem se preocupar com nada. Ela pode aspirar, pode viver por centenas de anos, pois esse tipo de trabalho não aprenderá a lei do karma, como falávamos ontem. Shanti Chatsa Karmani. O karma está parado aí. Por quê? Porque ela está situada como alma, não como ser humano. Drishta Evatmanishwari. Então, é isso aí. Então, se a pessoa continua trabalhando dessa maneira, viu, Bhakta Rafael? Ela pode aspirar a viver por centenas de anos, porque esse tipo de trabalho não aprenderá a lei do karma. Mas o Shri Upanishad é tão claro, tão direto e tão contundente que ele conclui assim: e não há outra alternativa para o ser humano, para o homem. A gente que cria outras esperanças, outras coisas, outras alternativas, mas são todas ilusórias, porque na verdade não há outra alternativa fora disso, fora da rendição, da submissão, do serviço transcendental amoroso ao Mestre Espiritual e a Krishna, mais nada, porque é isso que nós somos eternamente. Divira Sarupahaya Krishnera Nityadasa, servos eternos de Krishna. É isso que nós somos eternamente, como as almas liberadas são Nitya Siddha Krishna Prema Shradya Kabunaya Shravanadi Shuddhatiti Karayudaya, amantes eternos de Krishna que transbordam de amor puro por Krishna, só que agora estão inconscientes disso, então precisamos ouvir, precisamos seguir Shravana Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Archanavana, Dharadasya, Sakyatma Nivedana, como falou Prahlada, para chegarmos nesse mesmo nível através de Shuddhatiti, dessa audição com Karna Rashaya Nakata, com o ouvido bem aberto, ouvindo sobre essa verdade, sobre Krishna, esse Krishna Kata, para Karayudaya, Shuddhatiti Karayudaya, para que esse ouvir puro faça com que esse amor puro por Krishna apareça, floresça. É isso. E não tem outra maneira. Alguma dúvida, alguma pergunta? Qualquer outra coisa é karma bandhana, é enredamento. E loucura ainda, porque é tentar solucionar os problemas da existência material com qualquer tipo de arma que nós queiramos inventar, possamos imaginar que seja possível resolver. Tudo inútil, não vai resolver nada, ninguém nunca resolveu. Prabhupada falou aqui no significado. Isso aqui é importante a gente repetir, a gente lembrar. As duas expressões Grihavrata e Charvita Charvarnana indicam que o materialista tenta vida após vida desfrutar de gostos sentidos em diferentes formas corpóreas, mas mesmo assim continua insatisfeito. Não tem. Não tem. Não é novidade nenhuma que I can get no satisfaction. Prabhu, essas centenas de anos aí que uma pessoa que está prestando serviço devocional a Krishna ela pode aspirar a viver, né? É ainda nesta vida? Nessa vida. Pode ficar velhinha, não tem problema servindo Krishna. Se estiver trabalhando dessa maneira, esse tipo de trabalho não envolve a gente com a energia ilusória. Pode ficar tranquilo. Então alterna o karma da pessoa, porque nós estamos destinados a desfrutar um certo período de tempo. Então se a pessoa passa a agir corretamente, ela pode então alterar, né, o curso do próprio karma dela. Mas o Bhagavad Gita fala que das 5 verdades que ele trata, que o Bhagavad Gita trata, a única que tem que ser mudada e deve ser mudada, porque é a única que não é eterna, é temporária, é o karma. Porque o restante é impossível. O controlador supremo, que é Krishna, eterno. As almas que são eternas. O tempo, que é eterno nesse mundo material, porque ele se repete quando o mundo material se manifesta. Kala. E o mundo material em si, que
é temporário, mas é eterno, porque ele é vyakta e avyakta, ele se manifesta e se torna de novo manifesto. Essas 4 são verdades eternas. E tem aí dentro só uma verdade que é temporária, que é a ação da alma, o karma. Das 5 verdades que o Bhagavad Gita trata, a única que não só pode ser mudada, porque é temporária, mas deve ser mudada, é o karma. É isso. Muito obrigado. Isso é Bhagavad Gita. A essência do Bhagavad Gita é essa. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.